Olá galera, tudo bem pessoal? Tudo tranquilo com vocês? Vamos dar prosseguimento ao estudo do Código de Trânsito Brasileiro, a letra da lei, não é isso? O capítulo 3º das normas de circulação e conduta, parte 4, certo? Quarta parte, certo? Foi dividido em partes por se tratar de um texto bem extenso. Então, para não ficar muito cansativo, a gente dividiu em partes para ficar melhor, para que vocês estejam estudando, tranquilo? Vamos lá, começamos a partir do artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham direito de preferência. Isso quer dizer que todos os motoristas, ao se aproximar dos cruzamentos, deverão ter um cuidado, uma atenção especial com vistas à segurança do trânsito. A prudência deve ser especial, com a velocidade moderada, onde ele tenha controle que, se for necessário, ele venha parar o veículo com segurança para dar passagem a pedestres e a veículos que estejam no direito de passagem. Notem que o cruzamento é uma área aqui, de fluxo, né? Uma área onde muda de posição o fluxo. Eu tenho um pedestre atravessando para este lado, nesta faixa, nesta outra aqui, eu tenho também. Então, é uma área onde tem muita movimentação. Então, essa prudência ela deve ser observada pelos condutores. Tranquilão aí, pessoal? Vamos lá. Aqui, introdução de texto por meio da Lei 14.071, certo? O que é que acontece, pessoal? O artigo 44A, ele colocou esse texto dizendo que é livre a movimentação de conversão. Pessoal, aqui lembrando a vocês que devem ser observados, pessoal, a questão dos conceitos e definições. Conversão, eu tenho que saber o que é a conversão. Vamos lá. Anexo 1º, tá? Letra C, conversão. Então, o que é conversão? Movimento em ângulo à esquerda ou à direita, de mudança de direção original do veículo. Dobrar, que a gente fala esquerda, direita, convergir, virar esquerda, direita. Notem que nesse exemplo, o semáforo está na cor vermelha, né? Vermelha. E ele está dizendo que é livre a movimentação de conversão à direita, ou seja, esse veículo aqui, ele dando a possibilidade de fazer esse tipo de conversão aqui, à direita. Mas eu vou observar, né? Mesmo com o sinal vermelho, como vocês estão vendo aí, né? É livre a movimentação de conversão à direita diante de sinal vermelho do semáforo, onde houver sinalização indicativa que permita essa conversão. Ou seja, se tiver, por exemplo, aqui, alguma sinalização de regulamentação, por exemplo, proibindo a conversão à direita, né? Vamos imaginar uma placa de regulamentação aqui qualquer, certo? Proibindo, então, essa regra não vai funcionar. Ela só vai funcionar se não tiver nenhum tipo de proibição de conversão à direita, tá? Mas, indicativa que permite a conversão observada os artigos 44, 45 e o 70. O 44, pessoal, de que trata o artigo 44? É a prudência, né? A redução da velocidade ao se aproximar de qualquer tipo de cruzamento. A gente acabou de estudar, a gente já estudou esse artigo aí, né? Que tem aqui, ao aproximar de qualquer cruzamento, o condutor deverá demonstrar prudência especial. O 45, mesmo que a indicação do semáforo seja favorável, é isso aqui, eu não devo adentrar a área de cruzamento se houver chance de ficar parado aqui, na interseção. É disso que fala o artigo 45. E o artigo 70, pessoal, ele fala o seguinte: os pedestres que estejam atravessando a via sobre as faixas a ele delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica, onde deverão ser respeitadas as disposições deste código. E que deve ser dada preferência ao pedestre que não tenha concluído a travessia. Então, essa novidade aqui foi trazida pelo Código de Trânsito Brasileiro, ao Código de Trânsito Brasileiro, pela Lei 14.071/2020. Artigo 45 do Código de Trânsito Brasileiro.
Esse artigo fala que mesmo quando a indicação luminosa, ou seja, o sinal, o semáforo está verde, dizendo que eu posso seguir, eu posso andar, eu posso atravessar, eu posso ir à frente. Mesmo quando a indicação luminosa do semáforo lhe seja favorável, nenhum condutor pode entrar em uma interseção. Essa área aqui é um ponto comum às vias, não é isso? Se houver a possibilidade de ser obrigado a imobilizar o veículo na área do cruzamento, ou seja, se ele perceber, se ele for ficar aqui na área do cruzamento, ele não deve adentrar, ele deve aguardar o momento certo, só avançando quando ele tiver convicção que ele vai passar desta área e ficar lá do outro lado aqui, entendeu, pessoal? É isso que ele está dizendo, né? Cruzamento. Por quê? Senão ele vai obstruir ou vai impedir a passagem do trânsito da via transversal. Parar o veículo na área de cruzamento é infração, artigo 62, parar o veículo, pessoal. As paradas aqui, artigo 183 CTB, que trata de parar o veículo na área de cruzamento, artigo 62, artigo 183, artigo 182, artigo 183, parar o veículo sobre a faixa de pedestre na mudança luminosa. Então, essas infrações elas podem acontecer nesses locais, nesse momento. Tranquilão, pessoal? Show de bola, vamos embora. Aqui, artigo 46 do CTB. Sempre que for necessária a imobilização temporária de veículo no leito viário, ou seja, na pista, na via, em situação de emergência, não for uma coisa programada, aconteceu alguma coisa, uma falha mecânica, uma pane elétrica, o veículo furou um pneu, uma coisa dessa natureza. Ou, por exemplo, eu tenho um condutor que passou mal, ele parou o veículo para evitar um problema maior. Então, eu tenho ali a situação de emergência. Deverá ser providenciada a imediata sinalização de advertência na forma estabelecida pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. Então, você tem aqui o uso do triângulo, que é um equipamento obrigatório, e a resolução 36, ela trata, pessoal, o CONTRAN veio regulamentar a distância entre a parte traseira do veículo e o triângulo, a colocação do triângulo, estabelecendo uma distância mínima aí, certo? Essa distância mínima aqui, ela é de 30 metros. Ele só estabeleceu distância mínima. Não houve nenhuma normatização, pessoal, a respeito da distância máxima que você pode colocar lá o triângulo. Ele estabeleceu apenas a distância mínima, que é de 30 metros, que são 30 metros. Resolução 36/98. Caso você sinalize, não sinalize, ou caso você deixe de retirar alguma coisa que você usou para sinalizar essa situação, de acordo com o artigo 225 e 226 do CTB, estará cometendo a infração de trânsito. Deixar de sinalizar, artigo 225, infração de natureza grave. Deixar de retirar tudo que tenha sido utilizado para sinalizar, infração de natureza média. Então, tem uma infração grave, infração de natureza média. Tranquilo aí, pessoal? Tudo certinho? Vamos embora? Vamos para frente? Show de bola! Muito bem. Aqui, pessoal, outra coisa bem interessante para a gente dar uma olhadinha, de dar uma conversada, é a respeito, pessoal, das situações definição de parada e estacionamento. Volto a dizer, a gente tem lá no anexo CTB o que significa parada, o que é estacionamento. Mas vamos lá. Quando proibido o estacionamento na via, é um local onde existe a proibição, né, de se estacionar. Quando proibido o estacionamento na via, a parada deverá restringir-se ao tempo indispensável para embarque e desembarque de passageiros. A parada será restringida ao embarque e desembarque de passageiros, desde que não interrompa, não pode interromper ou perturbe o fluxo de veículos e a locomoção de pedestre. O que nos diz esse artigo 47? Ele nos diz que a parada é uma situação de imobilização de veículo pelo tempo estrito e necessário para subir e descer passageiro do veículo, tá? Embarque e desembarque, apenas esse momento, apenas esse tempo, tá? Então, se eu tiver num local onde é proibido estacionar, que é o tempo que extrapola aquele necessário embarque e desembarque de passageiros,
eu poderia efetuar uma parada, mas eu só vou poder parar para embarque e desembarque de passageiros em locais que sejam proibido o estacionamento para realizar isso aqui, ó, embarque e desembarque. Mas se essa imobilização que eu vou fazer para embarque e desembarque, ela vier interromper ou perturbar o fluxo de veículos ou de pedestres, ela não deverá acontecer, ó. Desde que não perturbe, não interrompa, não dificulta o fluxo de veículos e a locomoção de pedestres. Tranquilo aí, pessoal? Show de bola, né? Muito bora. Vamos embora, vamos embora. Aí você tem aqui artigo 47, parágrafo 1º. Nas vias que tenham providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga e descarga deverão estar posicionados fora da pista de rolamento. Não se pode parar o veículo em pista de rolamento. Pode estar até no acostamento, menos na pista de rolamento. Se for o caso, uma área além da pista de rolamento, do acostamento para lá. Parágrafo 2º. O estacionamento dos veículos motorizados de duas rodas, as motocicletas, as motonetas, os ciclomotores, será feito em posição perpendicular à guia da calçada meio-fio e junto a ela, salvo quando houver sinalização que determine outra condição. Ou seja, se tem aqui, ó, você pode ver que aqui está o meio-fio, eles estacionam na posição perpendicular, tá? Se houver algum tipo de sinalização orientando, determinando que os motoristas podem estacionar em outra posição, isso vai acontecer mediante a sinalização, vai se obedecer à sinalização, tá? Parágrafo 3º. O estacionamento dos veículos sem abandono do condutor poderá ser feito somente nos locais previstos neste código ou naqueles regulamentados por sinalização específica. Artigo 49. Você viu aqui, ó, certo? Agora eu tenho aqui o artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro. O que nos diz lá o artigo 49 do Código de Trânsito Brasileiro? Vamos lá. O condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta, né, ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles ou para outros usuários da via, certo? Então, pessoal, nas paradas e nas reduções, segundo o artigo 48 do CTB, nas paradas e na redução, nas operações de carga e descarga e no estacionamento dos veículos devem ser posicionados no sentido da via, né? Isso no sentido do fluxo paralelo ao bordo da pista de rolamento e junto à guia de calçada, certo? Assim nos diz o artigo 48. O artigo 49 nos diz o seguinte, pessoal, que o condutor e os passageiros não deverão abrir a porta do veículo, deixá-la aberta ou descer do veículo sem antes se certificarem de que isso não constitui perigo para eles e para os outros usuários da via. O embarque e desembarque deve ocorrer sempre pelo lado da calçada, exceto para o condutor, ou seja, estabelece que o embarque, que quando se entra no veículo, o desembarque, a saída do veículo, deverá sempre ocorrer pelo lado da calçada, certo? O único que deve descer pelo lado esquerdo, pelo lado do fluxo, pelo lado da via, onde o fluxo continua acontecendo, é o condutor. É isso que está dizendo, né? Que o embarque e desembarque deve ocorrer sempre pelo lado da calçada, exceto para o motorista, exceto para o condutor do veículo. Artigo 50. O uso das faixas laterais de domínio das áreas adjacentes às estradas e rodovias obedecerá às condições de segurança de trânsito estabelecidas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Pessoal, se você for lá no anexo do CTB e procurar lá faixa de domínio, aqui é faixa de domínio, superfície lindeira às vias rurais delimitada por lei específica e sob a responsabilidade do órgão ou
entidade de trânsito competente com circunscrição sobre a via. A faixa de domínio, pessoal, imagine aqui, ó, que isso aqui seja uma rodovia qualquer aí, ó, porque notem que a faixa de domínio, cadê? Deixa eu achar outra vez. Faixa de domínio tem a ver com vias rurais, então vão ser estradas e rodovias, né? É uma distância aqui, ó, que margeia a pista de rolamento, certo? É determinada por lei e o órgão ou circunscrição, com circunscrição sobre a via, é de responsabilidade dele, isso aí, tá bom? Artigo 51. Nas vias internas pertencentes a condomínios construídos por unidades autônomas, a sinalização de regulamentação da via será implantada e mantida às expensas do condomínio, após aprovação dos projetos pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Ou seja, eles vão fazer todo o projeto, o órgão vai ser consultado, ele vai aprovar o projeto, dando ok para aquilo continuar funcionando corretamente. Artigo 52. Veículos de tração animal, veículos que são puxados por animais, serão conduzidos pela direita da pista de rolamento, certo? Junto à guia da calçada, o meio-fio, ou no acostamento, se a via tiver, sempre que não houver faixa especial a eles destinada, devendo seus condutores obedecer, no que couber, às normas de circulação previstas neste Código e às que vierem a ser fixadas pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via. Vamos adiante. Artigo 53. Os animais isolados ou em grupo só podem ser conduzidos nas vias públicas, né? Só poderão, esses animais, sejam isolados, um só, ou em grupo de animais, só podem circular nas vias quando conduzidos por um guia, observado o seguinte: para facilitar os deslocamentos, os rebanhos deverão ser divididos em grupos de tamanho moderado e separados um dos outros por espaço suficiente para não obstruir o trânsito. Os animais que circularem pela pista de rolamento deverão ser mantidos junto ao bordo da pista. Aqui, artigo 54, trata dos condutores de motocicletas, motonetas, ciclomotores. Só poderão circular nas vias públicas, aqui, ó, utilizando capacete de segurança, viseira, óculos protetores. Pessoal, dei uma boa olhada aqui, ó, na resolução 453/2013. Ela pormenoriza a questão do uso do capacete, a questão do óculos e viseira, tá? Ela vai detalhar isso para condutor e passageiro. Mas inicialmente, o capacete tem certificado, tá? Ela tem que ter sinalização, etiqueta do metro, aquela coisa toda. Deve estar corretamente fixado na cabeça da pessoa, do condutor, né? Cinta jugular engate devidamente afivelado por baixo do maxilar, viu? A viseira à frente dos olhos, na ausência da viseira, o óculos de proteção, certo? Essa viseira aqui, ó, ela tem de 3 padrões: a cristal, a fumê light e a fumê metalizado. Lembrando que à noite só é permitido o uso de viseira no padrão cristal. Esses óculos de proteção não pode ser confundido com óculos de sol, óculos de proteção, óculos EPI, óculos de correção visual. É o óculos de ampla visão, aquele óculos que fecha tudo aqui, ó, que se prende à cabeça por meio daquele elásticozinho, a gente podia dizer assim, tá? O condutor deverá estar segurando o guidão com as duas mãos, com ambas as mãos, né? Com as duas mãos, usando vestuário de proteção de acordo com as normas e especificações do CONTRAN, que até hoje o CONTRAN não diz qual era essa roupa, essa vestimenta. E as infrações, tem infrações previstas no artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro. A questão do passageiro, ó, da motocicleta, motoneta, ciclomotor. Deverá utilizar um capacete de segurança, assim como o condutor. Ele vai ser transportado em carro lateral acoplado, né, ao veículo ou em assento suplementar atrás do condutor. O passageiro ele pode ser transportado aqui nesse carrinho lateral, o sidecar, ou ele será transportado no assento suplementar
atrás do condutor, um ou o outro, e deverá usar também uma vestimenta de proteção de acordo com as especificações do Conselho Nacional de Trânsito. Existem também as infrações lá previstas para se transportar passageiros em desacordo com o especificado, tá? Pelo Conselho Nacional de Trânsito, vai estar cometendo as mesmas infrações, tá? Algumas infrações, passageiros sem capacete, fora do lugar correto. Então, tem as infrações previstas também aqui, quando se transporta o passageiro. Tudo está previsto aqui, certo? No artigo 244 do Código de Trânsito Brasileiro. A questão voltada para o ciclomotor. Lembrando, pessoal, que o conceito de ciclomotor foi alterado lá pela 14071, certo? Vamos lá. Devem ser conduzidos pela direita da pista, assim como está aqui, ó. Pela direita da pista, rolamento. Preferencialmente no centro da faixa, mais à direita, ó. Do centro da faixa para a direita aqui, ó, tá vendo? Ou no bordo da pista, né, ó? Ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a ele destinada. Ó, pessoal, em locais que tem acostamento ou faixa destinadas a esse veículo, eles só poderão transitar no acostamento ou na faixa a ele destinada, certo? Proibir a sua circulação nas vias de trânsito rápido, que são vias urbanas de trânsito rápido, e sobre calçadas das vias urbanas. Quando uma via comportar duas ou mais faixas de trânsito, certo? Duas ou mais faixas de trânsito, e a da direita for destinada ao uso exclusivo de um tipo de veículo, vamos imaginar que essa faixa da direita aqui seja uma faixa exclusiva para ônibus. Os ciclomotores deverão circular pela faixa adjacente à direita, ou seja, faixa logo à direita, né? Tranquilo, pessoal? Ele está dizendo isso. 58. A questão de, você vai ver aqui, nas vias urbanas e rurais de pista dupla, né, a circulação de bicicleta deverá ocorrer quando não houver, se houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento nesse trecho. Os ciclistas devem estar circulando na ciclovia, ciclofaixa ou no acostamento. Ou quando não for possível a utilização destes, deverá estar nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido do veículo, né, no mesmo sentido de circulação dos veículos, né, regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores. Vocês vão entender por que disso aqui. Ou quando não for possível a utilização desses espaços, que a gente falou aqui, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência. Então, por que, pessoal? Notem aqui, a bicicleta aqui, ela tem aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, aqui, por que no mesmo sentido? Porque a bicicleta, de acordo com o artigo 105 do CTB, ela tem equipamentos obrigatórios, e um deles é o espelho retrovisor, que fica do lado, você tem aqui, um espelho retrovisor aqui, do lado esquerdo da bicicleta, ele transitando nesse sentido aqui, no sentido da via, ela vai perceber a aproximação dos veículos por esse espelho retrovisor aqui, por isso que existe essa determinação que ele tem que transitar aqui, certo, pessoal? E também existe, se vocês quiserem dar uma olhada depois, as infrações que se relacionam ao ciclista e ao pedestre. O ciclista o artigo, deixa eu ver aqui, o artigo bicicleta, artigo 255, tá? Umas infrações relacionadas ao ciclista. A autoridade de trânsito com circunscrição sobre a via poderá autorizar a circulação de bicicleta em sentido contrário ao fluxo de veículos automotores, desde que dotado de trecho com ciclofaixa. Ou seja, está vendo aqui a ciclofaixa? Se tiver a ciclofaixa, ele poderá autorizar a circulação de bicicleta em sentido contrário ao dos veículos automotores. E o artigo 59 diz que, desde que autorizado e devidamente sinalizado pelo órgão ou entidade com circunscrição sobre a via,
será permitida a circulação de bicicletas no passeio. O que é passeio? Vamos lá, anexo do CTB, vamos ver aqui. Passeio, parte da calçada ou da pista de rolamento, neste último caso, separada por pintura ou elemento físico separador, livre de interferências, destinada à circulação exclusiva de pedestres e, excepcionalmente, a de ciclista, em forma excepcional. Então, aqui, terminamos mais essa parte do capítulo 3 do CTB, das normas de circulação e conduta. Grande abraço a todos, até a próxima!